Muito bem, irmãos. Nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Nós estamos seguindo como roteiro a Confissão de Fé de Westminster, não é? E a cada capítulo nós estudamos um assunto novo. Nós estamos no capítulo 29. Então, nós já estudamos até aqui 29 temas diferentes. Então, isso é muito proveitoso. O capítulo 29 trata a respeito da ceia do Senhor. Então, nós estamos nos esforçando para compreender o ensino bíblico a respeito da ceia do Senhor. Isso é muito importante, não é? A ceia do Senhor, ela é ministrada mensalmente aqui na nossa igreja. Os irmãos participam todo o primeiro domingo da ceia do Senhor. E a gente está tão habituado com esse sacramento, mas nem sempre a gente para entender o sentido, o significado. Às vezes a gente participa desse sacramento de uma maneira assim, mecânica, não é? Sem compreender bem o sentido daquilo que estamos fazendo. E o pior, às vezes, participando com a compreensão errada, não é? Que é pior, não é? Então, é oportuno que a gente pare para compreender melhor este sacramento. Nós estamos no parágrafo 2 hoje. Pastor Lucas, na última quinta-feira, estudou com os irmãos o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, aprendemos o que é a Santa Ceia. Agora, a partir do segundo parágrafo, nós vamos aprender o que não é a Santa Ceia, tá bom? Então, deixe-me ler o primeiro parágrafo para os irmãos e vamos, então, caminhar aqui, aproveitando a formulação da confissão de fé para que consigamos uma compreensão melhor desse assunto. Neste sacramento não se oferece Cristo a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos. Em vez disso, esse sacramento é somente uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz de uma vez por todas. O sacramento é uma oferta espiritual de todo louvor a Deus por esse sacrifício. Portanto, o assim chamado sacrifício católico romano da missa é um insulto abominável ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. A partir do parágrafo 2º até o final desse capítulo, nós vamos perceber que os nossos irmãos estão refutando o entendimento católico romano do sacramento da ceia. Então, o resto do capítulo, a partir desse parágrafo, é um contraponto. Eles estão refutando o modo como os católicos entendem esse sacramento. Por isso, deixe-me informar aos irmãos qual é o entendimento católico romano da Santa Ceia, que é refutado aqui no restante do capítulo. O entendimento da Igreja Católica sobre esse sacramento foi formulado no Concílio de Trento, 1545 a 1563. O Concílio de Trento formulou o entendimento católico romano da Santa Ceia
Entendimento esse que permanece até hoje. É assim que a Igreja Católica entende a Santa Ceia. Eu só pincei lá no Concílio de Trento, na formulação, 2 pontos que são refutados aqui na Confissão de Fé. O primeiro ponto no entendimento da tradição católica romana é que na ceia, pela transubstanciação, ocorre uma verdadeira mudança da substância do pão e do vinho nos corpos e sangue de Jesus Cristo. O que significa que Cristo está presente de maneira real e substancial e não apenas espiritual ou figurada. Então, qual é o entendimento da tradição católica romana? Quando um sacerdote consagra a hóstia, o pão, por meio desta consagração, aquela hóstia se transubstancia em corpo de Cristo. A forma é a mesma, mas aquela substância passa a ser a mesma substância do corpo de Cristo. Daí o nome técnico transubstanciação. A mesma coisa com o cálice, com o vinho. Ele passa a ter a mesma substância do sangue de Jesus. E o outro entendimento formulado e estabelecido de maneira oficial no Concílio de Trento é que a missa é considerada um sacrifício renovado, onde o Cristo é oferecido a Deus de maneira contínua, como expiação pelos pecados dos vivos e mortos. Então, na missa, o sacrifício de Cristo se repete. Cristo é oferecido a Deus como sacrifício em toda realização da missa. Então, é uma repetição do sacrifício de Cristo. E isso é eficaz pelos pecados dos vivos ou mortos. É com base nesse entendimento que se celebra uma missa de 7º dia por alguém que já morreu. Ou seja, naquele ato, Cristo é mais uma vez sacrificado. É claro que a explicação que se dá que é um sacrifício sem sangue, não é? Mas Cristo é mais uma vez oferecido pelos pecados. Então, é basicamente esses 2 pontos que os nossos irmãos da tradição reformada estão refutando a partir do parágrafo 2. Tranquilo aí? Então vamos ver que resposta os nossos irmãos deram a esse entendimento. Pois não, Carlinhos? O entendimento, há 2 entendimentos assim, o que nós vamos ver é que esse entendimento levou a uma série de superstições, inclusive. Então, por exemplo, já que no pão ou na hóstia está o corpo de Cristo, então não há necessidade dos fiéis participarem do elemento do cálice, porque no corpo de Cristo está presente a carne e o sangue de Jesus. Hoje a gente não ouve mais, em tempos passados, a gente ouvia dizer que havia no imaginário do povo a ideia de que você não devia morder ao receber a hóstia, deixá-la dissolver, porque correria o risco de sangrar.
Então, esse era o entendimento. O trato supersticioso, por exemplo, alguns dizem que levou a não permitir que o povo recebesse o cálice, porque ao manejar o cálice, corria-se o risco de derramar. E aquilo lá, aquela substância, é o sangue de Jesus. Seria um sacrilégio deixar cair. Então, é melhor não deixar o povo. Então, recebe só a hóstia e há um auxiliar que ainda põe um por baixo para evitar qualquer acidente, porque trata-se os elementos como se fosse corpo de Cristo. Então, isso são desdobramentos desse entendimento. Então, veja bem, vamos voltar aqui. Neste sacramento, não se oferece Cristo a seu Pai. Cristo não é sacrificado novamente, não há uma oferta de Cristo a Deus Pai. Nem de modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos. Em vez disto, esse sacramento é somente uma comemoração daquele sacrifício que Cristo fez de si mesmo na cruz de uma vez por todas. Então, quando se ministra a ceia, não há nenhuma oferta de sacrifício vicário. Cristo não é outra vez sacrificado. Não há nenhuma oferta de pagamento pelos pecados. Isso não acontece. Esse é o entendimento da nossa tradição. Que tipo de oferta é feita ao Senhor na ministração da Santa Ceia? O sacramento é uma oferta espiritual de todo louvor a Deus por esse sacrifício. O que a gente oferece ao Senhor na Santa Ceia? A gente oferece sacrifício de louvor e gratidão. O que a gente faz é oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão pelo sacrifício definitivo que Cristo ofereceu por todos nós no Calvário. Então, não se oferece a Deus pagamento pelo pecado. Não se oferece a Deus um sacrifício vicário. Cristo não é novamente sacrificado. O povo de Deus, ao participar da Santa Ceia, oferece a Deus sacrifício de louvor, gratidão pelo sacrifício que Cristo ofereceu. Portanto, o assim chamado sacrifício católico romano da missa é um insulto abominável ao único sacrifício de Cristo, o qual é a propiciação de todos os pecados dos eleitos. Por que esse entendimento de que Cristo é outra vez sacrificado? Por que é que esse entendimento de que na Santa Ceia oferecemos um sacrifício de Cristo pelo pecado insulta o sacrifício de Cristo? Porque isso pressupõe que o sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário não foi suficiente. Então, isso é um insulto porque depõe contra a suficiência do sacrifício de Cristo. O que Cristo fez não foi suficiente, portanto, ele precisa ser oferecido vez após vez. Portanto, o sacrifício dele precisa ser repetido vez após vez. Os nossos irmãos entenderam que isso é um insulto. Como assim? O que Cristo fez não foi suficiente? É necessário que ele morra vez após vez? Então, o que os nossos irmãos estão fazendo aí? Eles estão contraditando o entendimento católico romano
da Santa Ceia, firmado lá no Concílio de Trento. Ok? Então, é isso que eles estão fazendo aqui. Mas a pergunta é, pastor, ok, os nossos irmãos do passado, da nossa tradição, tinham alguma base bíblica para dizer isso? Não é? Onde é que eles tiraram que o sacrifício de Cristo não pode se repetir? Nós sabemos que eles tiraram da Escritura. Vamos ver lá? Hebreus 9, 24 a 28. Alguém leia para nós Hebreus 9, 24 a 28. Quem achar, leia para nós em alto e bom som. Hebreus 9. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também, porque eu quero acompanhar. Tá lá na tela. O Pedro é rápido no gatilho. Vai lá. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Qual é o contexto de Hebreus? Vocês sabem que o escritor de Hebreus está tentando ajudar crentes de origem judaica que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Então, o escritor de Hebreus está mostrando para eles que o cristianismo é o judaísmo realizado, não é? O judaísmo alimentava-se das promessas. O cristianismo alimenta-se do cumprimento daquelas promessas. Então, eles não deveriam retroceder ao judaísmo, porque aquilo que no judaísmo era promessa, no cristianismo é realidade. Então, qual é o argumento que ele está usando aí? Ele está dizendo, lá no judaísmo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que entrar numa tenda, no Santo dos Santos, simbolizando o que o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus, haveria de fazer. Agora, os cristãos sabem que Cristo realizou aquilo que era prefigurado lá no tabernáculo e no templo. O sumo sacerdote repetia aquele gesto, porque aquilo era apenas um símbolo. Jesus fez isso de uma vez por todas. Por quê? Porque ele não entrou numa tenda para simbolizar algo. Ele entrou na presença de Deus mesmo. E não levando o sangue de um animal que foi sacrificado, como fazia o sumo sacerdote. Cristo levou o seu próprio sangue. Então, o gesto de Cristo de entrar na presença de Deus foi definitivo. E mais, ele diz que o sacrifício de Cristo foi definitivo, uma vez por todas. Assim como o homem está ordenado a morrer uma única vez,
assim foi o sacrifício de Cristo, um único sacrifício. Portanto, diz o escritor de Hebreus, vocês devem permanecer firmes no cristianismo, que é o judaísmo realizado, não é? Aquilo que era promessa no judaísmo é realidade no cristianismo. Todos aqueles sacrifícios de animais do judaísmo apontavam para o sacrifício definitivo de Jesus. Então, essa é a base bíblica para dizer que o sacrifício de Jesus não se repete. Ele se entregou uma vez por todas. Portanto, é um sacrifício suficiente. Olha Hebreus 10, de 10 a 14. Ensina a mesma coisa. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Preste atenção, a oferta do corpo de Jesus Cristo foi uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo sido oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, porque em uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, prestem bem atenção no que nós acabamos de ler, que, diferentemente dos sacerdotes do Antigo Testamento, Jesus Cristo ofereceu um único sacrifício. Aqueles animais sacrificados nos dias do Antigo Testamento, eles apontavam para o verdadeiro sacrifício. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento não eram eficazes para perdoar pecados. Eles apenas anunciavam antecipadamente o sacrifício eficaz que perdoa pecados. Uma vez que Cristo morreu, todo aquele cerimonial do Antigo Testamento deixou de ter valor. Cristo morreu uma vez por todas. Então, a nossa tradição parece ser mais bíblica, não parece? Parece ser mais bíblica. Está claro que a Bíblia, é por isso que eles dizem que dizer que Cristo é sacrificado vez após vez na missa é insultar o sacrifício de Jesus. É dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, não é? João 19:30. O que diz João 19:30? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Obra consumada, concluída. Não é? Não há mais nenhum sacrifício a ser oferecido, a não ser o sacrifício de louvor e gratidão. Esse é o sacrifício que nós oferecemos hoje, não é? Um sacrifício de louvor, de lábios que professam o seu nome. Que tipo de sacrifício Paulo diz que nós devemos oferecer hoje? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o quê? Os vossos corpos como sacrifício vivo, não mais sangrento, não é? Vivo. Ou seja, o sacrifício que Deus quer é
a oferta da nossa vida em gratidão e louvor pelo único sacrifício que Jesus fez, não é? Hebreus 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre que tipo de sacrifício? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício que Deus requer dos crentes, não é? É o sacrifício de louvor. Então, parágrafo 2 diz que na Santa Ceia, Cristo não é oferecido novamente, não é sacrificado novamente. Nenhum sacrifício é oferecido a Deus para pagamento de pecados, porque Cristo fez isso de uma vez por todas. O que nós oferecemos na Santa Ceia é sacrifício de louvor, de gratidão pelo que Ele fez por nós. E dizer que Cristo é sacrificado outra vez é insultar a obra do nosso Redentor. Tá claro aí o parágrafo 2? Então, o que não é a Santa Ceia? Oferta de sacrifício a Deus, a não ser sacrifício de louvor e gratidão. Muito bem. Podemos passar para o parágrafo 3º? Então vamos para o parágrafo 3º. Nesta ordenança, isto é, na Santa Ceia, o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para um uso sagrado. Tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Parágrafo 3º continua refutando o entendimento católico romano da Santa Ceia, não é? Então, o que os nossos irmãos estão ensinando aí é o modo correto de ministrar a Santa Ceia, não é? Jesus constituiu os seus ministros. Então, da nossa tradição, existem oficiais ordenados para essa tarefa. Não é qualquer pessoa a ministrar os sacramentos. Então, essa é a diferença entre o presbítero, uma das diferenças entre o presbítero regente e o presbítero docente, não é? Hoje, no nosso conselho, nós temos 2 docentes que são ministros da palavra e dos sacramentos. Então, pastor Lucas e eu, da nossa comunidade local, são aquelas 2 pessoas que são separados para a ministração dos sacramentos, ok? Você já deve ter percebido isso na prática, intuitivamente você sabe que é assim, não é? Mas está aí a razão. Então, Jesus constituiu os seus ministros, e como é que eles devem realizar a ministração desse sacramento, né? Declarar ao povo a palavra de Jesus, a palavra de instituição, oração, né? Orar, abençoar os sacramentos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para um uso sagrado. Ele deve tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, e, segundo a nossa tradição, deve oferecer ambos os elementos, os 2 elementos, não é? Aos comungantes, diferentemente da tradição romana,
que não oferece os dois elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. De onde é que os nossos irmãos tiraram isso? Eles tiraram isso da Escritura, não é? Abram lá. O texto foi o texto que o Wildeir leu conosco, mas vamos reler apenas esses versículos aí. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29. Então, Paulo está dizendo, olha, porque Paulo está tratando de um problema lá na igreja de Corinto a respeito do modo como estavam ministrando a Santa Ceia. Eles estavam ministrando a Santa Ceia de uma maneira totalmente errada. E Paulo está corrigindo o modo, não é? Então, o que está em pauta aí é como devemos ministrar a Santa Ceia. Então, Paulo está dizendo que o modo de ministrar a Santa Ceia foi recebido diretamente do Senhor. Então, Paulo está dizendo, ó, o modo de ministrar eu recebi do Senhor. E eu também entreguei para vocês, ensinei para vocês. 2 pontos, não é? Então, a ideia aí é de que Jesus é o primeiro ministro dos sacramentos. Foi ele que ministrou a primeira vez e deixou o modelo, não é? Então, ele é o primeiro ministro dos sacramentos, não é? Então, diz aí que o Senhor também ministrou, ensinou a Paulo e Paulo entregou a nós. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, não é? E tendo dado graças, então, quando vamos ministrar a Santa Ceia, a gente segue esse modelo. Tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Paulo diz, Jesus tomou também o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, diz Paulo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Na igreja de Corinto, o espírito partidarista, divisionista, o egoísmo, a vida autocentrada dos crentes de Corinto estava se manifestando na Santa Ceia. De que maneira? É que eles não esperavam uns pelos outros. Normalmente a Santa Ceia naquela época e naquele contexto, ela era ministrada de maneira simbólica, mas no contexto de uma refeição comum. Então, os crentes tinham uma refeição comum, eles comiam juntos, não é? E em algum momento, o líder ministrava a Santa Ceia naquele contexto. E lá na igreja de Corinto, a coisa estava muito ruim, por causa desse espírito partidarista, divisionista que havia no seio da igreja. A igreja de Corinto parecia que se dividia por tudo, não é? Então, alguns ficavam sem comer, outros se empanturrava, e havia até quem se embriagava, diz Paulo, porque estavam pensando em si mesmos, não esperavam pelo outro,
não pensava no outro, pensava em si mesmo. O que Paulo está dizendo é que essa maneira de ministrar a Santa Ceia, ela era exatamente o oposto do que o sacramento significa. Porque esse é o sacramento de natureza corporativa. É o sacramento que aponta para a natureza comunitária. Então, é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão comendo e bebendo sem discernir o corpo. Estão perdendo de vistas a natureza corporativa. E isso é um absurdo. Vocês estão comendo e bebendo juízo para vocês mesmos. Então, é por isso que os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé faz questão de frisar que tão somente devem participar da Santa Ceia os que se acharem presentes na congregação. Eles estão aí refutando o entendimento católico romano de que os elementos, por se transformarem em corpo de Cristo, eles operam por si mesmos. Então, é um uso supersticioso dos elementos. Então, só o fato de alguém usar isso individualmente poderia trazer benefícios a ele. Então, se pegava os elementos separadamente e levava para pessoas isoladas. Então, os nossos irmãos estão levantando a questão de que a Santa Ceia não deve o modo de celebrar a Santa Ceia não deve sacrificar o entendimento, ele deve expressar o aspecto comunitário. Então, preste bem atenção. Talvez você diga, mas reverendo, a gente não leva a Santa Ceia para pessoas enfermas em casa? A gente não leva a Santa Ceia para pessoas impossibilitadas de participarem da reunião, do culto público? Sim. O que a gente não faz é achar que aquele elemento opera por si mesmo. Então, a gente não leva a Santa Ceia. A gente ministra a Santa Ceia no contexto do lar. Então, há uma participação comunitária, né? Normalmente está ali o ministrante, o pastor, às vezes o presbítero acompanha, pessoas da família estão presentes. Então, a natureza comunitária é preservada, anunciada e proclamada. Entenderam? O que eles estão combatendo aí é aquela ideia de que aquele elemento opera por si mesmo. Nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo, que esse entendimento leva a superstições muito maiores, até de adorar o sacramento, o elemento, não é? A tradição católica tem o hábito de fazer, inclusive, a procissão com o elemento, né? Corpus Christi é um feriado do corpo de Cristo e a hóstia é levada numa procissão e há até a adoração daquele elemento. Por quê? Porque ali está o corpo de Cristo literalmente. Então, essa é a explicação para essa cláusula final, tão somente aos que se acharem presentes
na congregação. Ok? Pois não, Ana Rita? Só oferecem, porque a ideia é de que aquele elemento opera por si mesmo. É só você ingerir, que você ingeriu o corpo de Cristo, e isso vai trazer benefícios espirituais para a sua vida. Ok? Parágrafo 4º. A missa ou recepção do sacramento, veja lá, por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso, são coisas contrárias à natureza desse sacramento e à instituição de Cristo. Então, esse entendimento de que o elemento se transubstancia em corpo de Cristo leva a usos supersticiosos, não é? Até você conservar, levar e guardar esse elemento para qualquer uso religioso, não é? Para se beneficiar dele de alguma maneira, não é? Por acreditar que ali está o corpo do próprio Cristo. Então, parágrafo 4º continua refutando esse entendimento e os seus desdobramentos supersticiosos, não é? Quinto, os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado que verdadeira, mas só sacramentalmente, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho como eram antes. Há uma relação muito estreita entre o símbolo e a coisa simbolizada. Quando aquele pão é tomado do uso comum, consagrado para representar o corpo de Cristo, quando o vinho é tirado do uso comum para ser usado como uma ilustração, uma representação do sangue de Cristo, há uma relação estreita entre aquele elemento exterior e a coisa que ele simboliza. Então, há uma relação estreita. A gente deve pensar nisso. Há uma relação estreita. A relação é tão estreita, que a Bíblia trata o símbolo pela coisa simbolizada. Por exemplo, Jesus pegou o pão e disse: isto é meu corpo. Percebe? Isto é meu corpo. Ele se referiu ao pão, símbolo, pelo nome da coisa simbolizada. Essa é uma linguagem metafórica, para a gente ver a relação que há. Metáfora é isso, né? Você pega um vidro de veneno e você fala: esse vidro contém a morte. Ou seja, aquilo que está dentro do vidro
está estreitamente relacionado com a morte e pode matar se você tomar. Então, cuidado, esse vidro contém a morte. Percebe? Então, Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele está se referindo ao símbolo pelo nome da coisa simbolizada. Isso indica que há uma relação estreita. Porém, em substância, isso é só sacramentalmente, representativamente. Mas em substância, o símbolo conserva a sua natureza. O pão continua sendo pão, não é? O vinho continua sendo vinho. Portanto, o fato de a Bíblia usar o nome da coisa simbolizada para se referir ao símbolo, só significa que há uma relação estreita, simbólica, sacramental, não é? Mas a natureza da coisa continua a mesma. Tá claro? Esse é o nosso entendimento. Esse é o texto que eu citei ali, não precisa olhar. Jesus tomou o pão e disse: isso é meu corpo. Pegou o cálice e disse: isto é o meu sangue. Sexto, a doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração de um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às Escrituras, mas também ao senso comum e à razão. Destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e até de crassa idolatria. Então, esse entendimento de que o elemento se transubstancia em corpo de Cristo tem conduzido pessoas a superstições e até idolatria, não é? A ponto de adorar uma obreia de trigo, não é? Como se fosse o Senhor. Pessoas adoram a hóstia, fazem uma procissão. Por quê? Porque no entendimento dela aconteceu ali uma mudança da substância. Não estou adorando uma obreia de trigo, eu estou adorando o meu Redentor, e a substância dele está aqui. Então percebe como é que isso leva a superstições, não é? E até a idolatria crassa. Opa! 7. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e recebem também todos os benefícios da sua morte e nele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente. Não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos aos sentidos corporais. Então, a nossa tradição crê que os que participam dignamente, que são habitados pelo Espírito Santo, ao participarem desses elementos, eles recebem os benefícios da morte de Cristo, eles se alimentam do próprio Cristo, que está presente
no sacramento, não de maneira física, corporal, mas está presente e pode ser acessado pela fé, assim como os sentidos dos que participam acessam aqueles elementos. Então, de maneira espiritual, você é beneficiado quando recebe aqueles elementos por causa da sua união com Cristo por meio do Espírito e da fé. Então, se você estiver unido a Cristo, você tem o Espírito de Cristo habitando em você. O Espírito gera fé, você deposita a fé em Cristo. Então, você está unido a Cristo, como o ramo está unido à videira. Ao participar do sacramento da ceia, os benefícios de Cristo fluem para você. Não por meio daqueles elementos simplesmente porque Cristo esteja ali presente, mas por meio da presença espiritual de Cristo e por meio da fé e do Espírito que conecta você a Cristo. O que a gente está dizendo aqui? Que para nossa tradição, a Santa Ceia é mais do que simplesmente uma comemoração. É de fato o meio que o Senhor usa para nos abençoar. Não por causa da transubstanciação dos elementos, mas por causa da presença de Jesus conosco. Está claro isso? Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento, não recebem a coisa que é a coisa por ele significada, mas pela sua indigna participação tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. Portanto, eles, como são indignos de gozar comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios, nem a eles ser admitidos enquanto permanecem nesse estado. A pergunta agora é: e aquela pessoa ímpia que recebe esses elementos? Se beneficiam deles? O nosso entendimento é que não. Os elementos não operam por si mesmos. Eles continuam tendo a mesma substância. E sem a presença espiritual de Cristo, sem a operação do Espírito Santo, sem a fé salvadora no coração, nenhum benefício pode ser auferido da recepção desses elementos. Pelo contrário, a Bíblia diz que podem causar danos àqueles que, sem a correta compreensão do que estão fazendo, participam do sacramento. Então, é interessante que no debate, eu li alguma coisa que no debate da Idade Média, sobre a presença física de Cristo nos elementos, não é? E alguns dizem, não, aqueles que participam recebem esses elementos, mesmo não sendo verdadeiros cristãos, acabam se beneficiando de alguma coisa e tal. E nesse debate, é curioso, né? Só uma curiosidade, nesse debate havia alguém que se perguntasse, e se cair um pedacinho lá no chão e um rato comer? Qual é a consequência disso, não é? Então, eles ficavam elaborando, não é? Para ver as consequências desse entendimento.
Mas para nós não há nenhuma questão, porque nós entendemos que o elemento continua com a sua natureza, não é? Pão é trigo, não é? O vinho é uva, e nenhum benefício ele terá se não houver uma participação digna, não é? É mais ou menos, é como se uma pessoa, claro, ele vai, ele tem, vai causar algum mal, porque ele teve até contato com uma realidade que ele não entende. É mais ou menos alguém que não tem a iluminação do Espírito Santo e que ouve a pregação da palavra, não é? Só vai servir para condená-lo, não é? Para condená-lo, porque ele recebeu o chamado, a expressão externa do evangelho para o qual ele se fechou, não é? Então, esse é o parágrafo 8º, nosso tempo passou. Deixa eu só encerrar aqui para tentar mostrar para vocês a utilidade de tudo isso que nós vimos. Fala, reverendo, mas e aí? Qual é o proveito disso? Eu creio que o proveito desse ensino para você é: esse ensino de hoje reforça a doutrina da suficiência do sacrifício de Cristo. Estudar essas coisas ajuda você a perceber que o que Cristo fez é suficiente, não precisa ser repetido. Segundo, o ensino de hoje vai estimular você a participar de maneira reverente por meio do senso da presença real de Jesus. Então, quando você participa da Santa Ceia, é mais do que uma simples comemoração. Cristo está presente. Então, isso vai estimular uma participação reverente por causa desse senso da presença real de Cristo. Não está presente fisicamente nos elementos, mas ele está presente espiritualmente. E vai evitar a participação trivial, descuidada, mecânica, supersticiosa do sacramento. Em suma, eu espero que, ao considerar essas coisas, isso ajude você a participar da Santa Ceia de uma maneira mais digna e abençoadora.